Boa noite, pessoal. Então, continuando o nosso tema, é o verdadeiro cristianismo, depois da introdução, a parte 1 do nosso estudo. Eu vou pegar aqui alguns pontos que normalmente, muito comumente, evangélicos criticam católicos, protestantes criticam católicos, que é a devoção aos santos. Mas eu vou explicar a devoção aos santos, recorrendo à Bíblia e ao Catecismo, muito mais para ilustrar o verdadeiro evangelho e ilustrar que o cristianismo é maior do que normalmente as pessoas enxergam, do que propriamente para apontar para a Igreja Católica. Uma explicação rápida. O protestantismo, ele começa com as 95 teses de Lutero, e ele se organiza com um corpo doutrinário muito simples. São chamados as 5 solas. Não é sola de sapato, tá? É sola de somente em latim. Que é sola scriptura, somente a escritura. Sola fides, somente a fé. Ou sola fide, né? Somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solo Cristo, somente Cristo. E solo Deo gloria, ou somente Deus, a glória. Essas 5 declarações doutrinárias dos protestantes, elas são, e vocês vão ver isso em estudos que eu vou fazer no futuro, são negações da própria estrutura da Igreja Católica. Elas são declarações doutrinárias que rejeitam posições da Igreja. E quando se diz solo Cristo, na cabeça do protestante e na cabeça dos evangélicos, e hoje, pela forte influência evangélica, pelo forte proselitismo evangélico, lembrando que eu falei de proselitismo no vídeo anterior, muitas pessoas que não são católicas, que não são evangélicas, que não são cristãs, adotam a mesma ideia sobre o papel dos santos, sobre a devoção aos santos, sobre as imagens no culto católico, ou os ícones no culto bizantino, ou que também é católico, né, no rito bizantino, ou no culto ortodoxo. Então eu vou pegar essa alucinação das pessoas e vou tentar trazer alguma luz. Normalmente, o católico médio não sabe porcaria nenhuma. Ele não sabe nada. Ele vai para a igreja e faz uma coreografia. Ele senta, ele levanta, ele faz sinal da cruz, ele responde o que o padre fala, quando ele não está olhando o Facebook, né? Ele às vezes confessa, mas não sabe para quê. Enfim, normalmente a lógica do católico é essa. O cara recebe a comunhão eucarística, e aí, isso é comum, tem muitas paróquias que acontece isso. O cara recebe a comunhão eucarística, aí tem um ministro lá, o cara fica falando, não perca esse momento, e sinta a presença de Cristo, porque Ele está dentro de você, para que Ele guarde sua família. É um pensamento de que o muito falar é o que atende, faz com que Deus te atenda. Isso é um pensamento evangélico. Isso é um pensamento protestante. Evangélicos falam muito e ouvem pouco, tanto dos seus pastores como de Deus. Eles falam demais. Então, além disso ser chato, né? Você está na missa e o negócio é chato, e qualquer missa é chata se você não entende a simbologia, é um pé no saco. Receber a hóstia sem conhecer o significado, sem estar dentro do ritual, é como comer um fandango, só que não tem gosto. Entendeu? É melhor você comer um fandango, comprar uma fantaúva, fandangos, falar, esse aqui é meu corpo, ó Jesus, esse é teu corpo, esse é teu sangue, e comer. Se você não tem conhecimento. Tem muito católico que faz isso na missa. Além de ser um equívoco de mentalidade protestante, esse falar depois da comunhão, ele é contra a própria ideia da igreja, porque desde Bento XVI e também o Papa Francisco, que a orientação é silêncio depois da comunhão, para meditação. Mas o espírito protestante não aceita o silêncio. Ele não aceita a mente que para e que medita. E aí você forma irracionais. E a mentalidade protestante está se espalhando no Brasil e criando um fundamentalismo muito grande. Historicamente os protestantes sempre foram muito mais violentos e fundamentalistas do que católicos. Pretendo provar isso com o tempo, mas é verdade.
então você não tem uma reflexão séria. Então, eu vou fazer uma reflexão séria, eu vou apelar ao catecismo, mas eu vou fazer uma reflexão séria com a Bíblia. Vou explicar a relação de Jesus com os santos através da Bíblia, ok? Então, vamos lá. O primeiro texto que eu vou ler é João, Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo o galho que em mim, que não dá fruto, ele tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós, ele está falando com os discípulos, né, a última ceia, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, os discípulos são os galhos que dão frutos e estão sendo limpos. O Pai limpa, tira os galhos mortos, né, para que eles deem mais fruto. Mas ele limpa através da palavra de Jesus. Está em mim e eu em vós. Como o galho de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu poderia usar só esse texto. As pessoas pensam que tem uma disputa de popularidade na igreja católica. Então o cara pensa assim, que ele entrou lá na igreja, aí ele foi lá no altar do famoso Santo Antônio, né? As encalhadas vão lá no altar do Santo Antônio. Geralmente é a mulher que vai no altar do Santo Antônio, né? Todo mundo sabe disso. Ela está lá no altar do Santo Antônio. Aí a pessoa pensa que Santa Inês, que Santa Rita, tá lá assim, ai, nem dá atenção pra mim. Ai, por que não vem aqui? Ai, tá juntando poeira aqui, ninguém vem aqui. E São José, né, pensando, Pai de Jesus, oh nossa, tudo começou comigo, ninguém nem lembra de mim. Ninguém nem sabe quem sou eu. Os caras olham a minha imagem e não sabem, só quer saber do Santo Antônio. Só quer saber do São Judas Tadeu, que é o das causas impossíveis. Como tá todo mundo ferrado nesse Brasil, só vai no São Judas Tadeu. O pessoal conhece o Santo Expedito, né, que é o cara da última hora lá, né? É tipo a última porta, é tipo a universal, né? A última porta que você bate. Mas de mim, São José, ninguém sabe pra que eu sirvo. Isso não existe, isso é um pensamento, é uma caricatura retardada de gente que não conhece nada da história da igreja, nem de teologia, nem de Bíblia. Outra coisa é que Jesus também não está com o dedo na boca falando, olha lá, pai, eles estão lá rezando para Maria e ninguém está olhando para mim. Cara, você é tão imbecil. Porque evangélico fala isso, não. Na igreja católica, os católicos precisam dos santos, mas na nossa igreja é direto com Jesus. É direto com Jesus depois do sacrifício, é direto com Jesus depois do dízimo, é direto com Jesus depois da campanha, é direto com Jesus depois da corrente, é direto com Jesus depois, enfim, é direto com Jesus. Depois do bispo, do apóstolo, né? O cara que ora por mim, que ele é o pica, né? Ele fala e Deus ouve. Isso é retardado, é um pensamento caricato, é uma caricatura. Eu mesmo fiz uma caricatura aqui, porque é assim que as pessoas pensam. Talvez elas não percebam como elas estão sendo ridículas quando pensam, mas é assim que elas pensam. É assim que você pensa. Se você acha isso, se você acha que é só Jesus, é porque você não entende a diferença entre só Jesus e Jesus sozinho. Que é o que eu estou tentando explicar aqui. Primeiro, quando você diz que estas pessoas, Santa Inês, São João da Cruz, Santo Antônio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Dionísio, quando você fala dessas pessoas que eles são santos, ser santo é uma característica de Deus. Novo Testamento, repetindo, o Antigo diz, sede santos como eu sou santo, como o Senhor vosso Deus é santo. Santidade significa, kadosh em hebraico, estar separado, ser único, possuir liberdade total. Jesus está dizendo aqui, a santidade dos apóstolos, São Pedro, São Judas Tadeu, São Felipe, Santo André,
a santidade deles vem não deles. Vem do fato deles serem ramos, galhos da videira, que é Jesus. Ele diz isso com toda clareza. A vara que está em mim e dá fruto, o Pai limpa, quer dizer, torna mais pura pela palavra. E à medida que ele vai tornando mais pura, ela vai dando mais fruto. O evangélico cansa de falar, você tem que dar fruto. Não, você não tem que dar, porque não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você faz se você estiver ligado na videira. Quando você olha uma árvore, você não fala, nossa, que árvore interessante e os galhos também. Você faz isso? Não, você olha para a árvore, você fala, a árvore, está olhando a árvore com seus galhos. Esta parábola, este exemplo de Jesus é perfeito para ilustrar Cristo e os santos emergindo dele, nascendo dele. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 1. Vocês foram escolhidos nele. Nele. Fora dele ninguém é escolhido. A eleição é nele. E ele ainda diz, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em você, porque ampliando esta ilustração, todo cristão está em Cristo. Está na videira. Todos. Só que nem sempre a palavra está neles. Lembra porque no vídeo anterior eu disse que não é com campanha do agasalho, do alimento, né? E aquele papo piegas dessas emissoras católicas aí, não é enrolando a língua na renovação carismática que as pessoas vão mudar. Você pode ficar argumentando, não, porque o aborto, não, porque o aborto, não. Não adianta. O cara fala, essa é a sua opinião, essa é a minha opinião, se as palavras estiverem em vós. Quer dizer, se você recebe o Evangelho. Por que é que o católico se dirige ao santo? Ele se dirige ao santo porque o santo, as palavras de Deus estão nele. Ele não está olhando o santo e aí Jesus está magoado porque ele não está pensando em Jesus. O santo é janela para Jesus. Ele revela Jesus. Ele é um dos ramos da videira, com muitos frutos, que é a vida dele. E muitos frutos para quê? Para alimentar pessoas, não é? Uma árvore frutífera é para alimentar pessoas. Então, cada vez que um católico vai ao altar de um santo, dispor da graça daquele santo, por que diz que a intercessão do santo é poderosa? Porque ele está em Cristo e as palavras de Cristo estão nele. Então, tudo que ele pede é atendido. Por isso que o cara fala, agradeço a intercessão de São Judas, a intercessão de Santo Expedito. Porque foi isso que aconteceu, ele falou, ele orou a Deus por aquela pessoa. Ele alimentou aquela pessoa com o fruto que nasceu dele, da palavra de Cristo que ele recebeu. Eu posso ficar esticando isso aqui para sempre. Outra coisa que se observa, aí você fala assim, mas o cara diz que ele tem um santo de devoção. Já viu um galho, você tem aquele galho, eu não sei nada de botânica, então eu vou falar a observação que todo mundo vê. Você tem o galho básico, né, aquele que sai mesmo de dentro do tronco, e aí você vê muitas vezes que dentro de um galho ele se ramifica. E muitos outros. Então você imagina, por exemplo, depois eu vou dar um outro exemplo que não é esse de videira. Você está em um daqueles raminhos que nasceu de um galho. Você, tua mãe, teu avô nasceram deste galho. E quem é o galho? O galho é São Dionísio. Por isso que você é devoto dele. Por isso que você sente que ele te atende mais rápido. Você tem uma ligação com ele. Mais próxima dele. Essa é a realidade. E ela é bíblica. Eu não estou forçando o texto, está aqui. Inclusive, se você for para João 17, olha o que Jesus diz em João 17. Primeiro versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, lembra que ele diz que limpa? Ele limpa pela palavra, ele já tinha dito isso antes, né? Depois ele diz, versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que essa unidade deles é a mesma unidade de Jesus e do Pai. Então você que estudou teologia, você aprendeu que
Deus é uma única ousia, uma única substância com 13 hipóstases, 3 pessoas. Você aprendeu, deve ter aprendido isso em Cristologia ou em teologia sistemática. Essa foi a definição dos concílios. Concílio de Nicéia, 325, concílio de Constantinopla em 381. Só que Jesus está dizendo que salvação é trazer as pessoas para dentro desta unidade. O desejo dele é que eles sejam um. Então não tem briga entre os santos, mano. Não tem treta dos santos. Não, olha aqui, ó, vem orar aqui. Não é igual no Brás, em São Paulo. Que as igrejas estão ali, porta a porta, disputando clientes da fé. Não existe isso. Se você for na paróquia de São João Batista, e depois você for na paróquia de São Judas Tadeu, tá limpo, cara. Deu no mesmo. Você tá na unidade. É assim que tem que ser. Não tem briga, Jesus não está magoado, porque eles não são nada sem ele. Sem mim nada podeis fazer. Ele falou isso para os apóstolos, que são santos. Sem mim nada podeis fazer. Você está dando para entender aí que a lavagem cerebral é osso, hein? Olha só depois, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Quer dizer, a glória que ele recebeu do Pai, a glória que ele deu para os seus discípulos. Para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Quer dizer, são amados com o mesmo amor com que o Pai amou a Jesus, mas porque eles estão nele. E isso é tão importante, esta unidade é tão importante, que Jesus disse, se eles forem unidos assim, se eles tiverem esta unidade, o mundo crerá que tu me enviaste. Então se hoje tem pessoas que não creem, que não acreditam, por exemplo, na historicidade de Jesus, é porque essa unidade não está sendo expressada. Ela não está sendo manifestada. E é uma unidade que é quebrada pelos evangélicos. Historicamente, na Reforma Protestante e ao longo da história. Você vê, coisa básica. Vamos pensar básico, rapidão. Tem a Igreja Universal do Reino de Deus que saiu de uma outra igreja. Da Igreja Vida Nova. Aí essa igreja se formou e estava lá. Macedinho e R.R. Soares. Aí eles brigaram. R.R. Soares saiu, montou a Igreja da Graça. 20 anos depois, o Edir Macedo brigou com um bispo dele. Esse bispo saiu e montou uma igreja. O nome do cara, Valdemiro Santiago. Montou a Mundial do Poder de Deus. Alguns anos depois, Valdomiro Santiago briga com um bispo dentro da igreja dele. Esse bispo sai e monta outra igreja. O nome desse bispo, Agenor Duque. O famoso leitão evangélico. Monta uma outra igreja. Então você tem briga, sai, monta igreja. Briga, sai, monta igreja. Perfeição e unidade? Por isso que você deve duvidar seriamente dos milagres que acontecem ali. Eu vou te mostrar o que tem a ver, que milagres são esses, por que eles acontecem. Subindo um pouco, versículo 12 de João 17. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Esse filho da perdição é Judas. E é muito interessante, porque Judas está ali na ceia, Jesus faz um gesto de reconciliação com ele, Judas não aceita, o texto diz que Satanás entrou nele. Só que Satanás entrou em Judas e ele não começou a espumar. E falou, eu vou matar ele. Não aconteceu isso. Jesus não chegou e falou, qual é o teu nome, diabo? Eu sou Exu Satanás. Eu estou aqui para te entregar. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Judas ficou normalzinho. Ninguém nem percebeu o que estava acontecendo. Só Jesus sabia. E ele saiu e foi vender Jesus. Sacou? Entrou Satanás, o cara saiu normalzinho, sem espumar, sem babar, sem pôr a mão para trás. E foi vender Jesus. Os filhos da perdição, e eles são realmente os filhos da perdição. Porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz que viria a apostasia e que se manifestaria o filho da perdição. Ele usa a mesma expressão aqui usada para Judas.
E este filho da perdição faria sinais e prodígios da mentira com o engano de Satanás. Oh, eu vou na igreja universal porque aconteceu um milagre. Eu vou na igreja mundial porque tinha uma pessoa leprosa e a pessoa foi curada. Eu vou na igreja não sei lá qual, lá do gordinho lá, o Plenitude do Trono de Deus, porque a mulher dele é gata. Não, eu vou na igreja Plenitude do Trono de Deus porque uma pessoa não tinha um feto na barriga, ela passou uma pasta de figo e apareceu um feto. Sinais e prodígios da mentira. Os sinais e prodígios que seriam dados ao filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O que está possuído por Satanás e vem de Jesus. É o que eles fazem. É o que todos eles fazem. Jesus disse que guardou os seus, exceto o filho da perdição. Então, fique esperto. Sem contar o 171, milagre que não é milagre, mas o cara não tinha braço e o braço cresceu. Venderam Jesus para você depois? Venderam antes? Então é o filho da perdição. Ok? Vamos lá. Tem mais uns 500 textos aqui. Mentira, mas tem mais algumas coisas para a gente olhar. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Depois desse vídeo ainda haverá uma parte 3, não, a parte 2, né, que teve, tirando a introdução, uma parte 2 em que eu vou mostrar a relação, como é a colocação de Paulo, do evangelho de Paulo, para com os deuses. Então aqui eu estou falando da relação de Jesus com os santos. Depois eu vou falar da relação no evangelho de Paulo de Cristo para com os deuses e para com os elementos da natureza e explicar um pouco mais do uso de santos, né, e de imagens. Ok, vamos lá. Gálatas capítulo 1. Versículo 15 e 16. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou, é Paulo falando, e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Paulo não disse revelar o filho para mim. Ele disse revelar o filho em mim. O que é santidade? Cristo ser revelado em você. Quando um santo é canonizado, não é que a igreja fez ele virar santo. A igreja reconhece a santidade e concede o que é chamado na igreja, no direito canônico, de glória do altar. Eu vou falar dessa glória do altar depois para quem acha que é só Jesus, né? O santo é uma janela, é alguém que revela em quem Deus está revelando Cristo. Essa é a santidade do santo, é Cristo nele. Ok? Aqui na mesma epístola de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Estou crucificado, não fui crucificado. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo disse que ele estava morto, ele foi crucificado e morreu. Quem vive então, se Paulo está ali falando? Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, o verdadeiro cristianismo é morte do homem, o homem morre, o homem adâmico morre e Cristo aparece nele. E isso é santidade. Ele não esteve, ele não foi. Ele está crucificado com Cristo e não vive mais. Por isso que eu posso olhar para o santo e não ficar com medo que eu estou falando que o santo é santo, Jesus vai ficar chateado quando eu chegar no céu, como é que vai ser? Ele vai deixar eu entrar, porque ele é ciumento, eu falei que o santo era santo e tal. Não, ele é santo porque ele foi crucificado com Cristo. Por isso que ele demonstrou sinais de santidade. Por isso que ele demonstrou o caráter de Cristo e alguns até os estigmas de Cristo. São Francisco de Assis, São Pio de Pietrelcina. Aliás, alguns estudiosos acreditam que Paulo foi estigmatizado. Porque ele termina justamente a carta aos Gálatas dizendo: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, que é a preferida dos evangélicos. Quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Aqui não é bem da santidade, mas tem a ver com as imagens. Porque normalmente evangélicos assustam, né? Nossa, vocês têm Jesus pendurado na cruz? Oh, meu Deus, que absurdo.
Não, porque você está lá rezando o terço e está meditando nos mistérios dolorosos. Veja por que Paulo está espantado que os Gálatas, ele usa a palavra fascinou, mas na verdade a tradução melhor seria quem vos enfeitiçou. Por que Paulo está assustado com o fato dos Gálatas estarem enfeitiçados com a lei? Porque ele diz que diante dos olhos deles, veja, foi uma visão, Cristo foi representado. Se eu digo que vou num teatro e vou ver alguém está representando um personagem X, eu estou vendo essa representação. Representação é algo visível. Ele diz que Cristo foi representado como crucificado. Talvez numa ilustração, talvez numa escultura, talvez numa encenação mesmo, uma espécie de peça teatral. E veja que Paulo diz que esta visão de Cristo crucificado ela é extremamente importante. E para ele era incrível que depois de terem visto Cristo sendo representado, como crucificado, eles estivessem enfeitiçados pela lei. Então, a visualização de Cristo como oferta de sacrifício, que é o que se faz quando se medita o terço, ou quando você vai na igreja e tem o crucifixo, ela é importante para uma percepção e ela tem que ser visual. Ela tem que ser visual. Ok? Bom, eu tinha falado que ia comentar sobre a glória do altar, né? No livro do Apocalipse, capítulo 7, você tem ali uma seleção de pessoas, né? O anjo que vem da banda do sol nascente, capítulo 7, versículo 4, 3 e 4. É dito, né? Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Vai acontecer uma destruição, e um anjo é enviado para marcar os com um sinal divino escolhidos. Esse texto ele é continuação de um texto em Ezequiel, capítulo 9 do livro de Ezequiel. Lá, Jerusalém vai ser destruída e um anjo é enviado antes dos anjos destruidores para assinalar os justos. Não qualquer um, os justos. E nas traduções de João Ferreira de Almeida diz assinala na testa deles. Mas em hebraico diz assinale com um tav. Qual a importância do tav? O tav é o equivalente ao tal grego. E o tal grego é o T, que é formato de cruz. Tanto é que na Septuaginta, na versão grega, em Ezequiel 9, está escrito assinale com um tal, o sinal da cruz. Coloque na testa deles. Qual a importância destes assinalados pelo anjo? Em Apocalipse 14 você vê qual é a importância. Eles são descritos, né? 144.000. Apocalipse 14, versículo 1. E olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. É virgindade mesmo, tá? Aqui são os santos que hoje são reverenciados pela igreja. Eles todos foram virgens. E os santos que não foram virgens, e isso tem a ver com a era da noite, tá? Não precisa problematizar com isso. Mas os que não foram virgens adotaram o celibato em seguida. Então eles são virgens mesmo. Porque são virgens, estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Ou seja, onde o cordeiro vai, eles estão lá. Então quando você vê santos num local, você não precisa se preocupar que está fazendo alguma coisa nas costas de Jesus. Jesus está lá. Os santos estão lá porque Jesus está lá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias. Grava isso, primícias, para Deus e para o cordeiro. Quer dizer, não está falando, esses 144.000 não representam
a humanidade toda. Eles são a primícia da humanidade. Ou seja, eles foram chamados primeiro, tirados primeiro, como garantia de que a humanidade toda vai ser redimida, né? Os eleitos todos vão ser redimidos, mas eles foram comprados para estar com o Cordeiro onde quer que ele vá. Por isso que eu disse que é Jesus somente, não Jesus sozinho. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Depois, no Apocalipse capítulo 20, a primeira ressurreição, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, os mártires, né? E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 1000 anos é um dia, uma era. A tal era da noite que eu estou falando sempre. Está escrito isso, né? Então, Salmo 90 e depois Pedro repete. Um dia para Deus é como 1000 anos. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Por que se fala em glória do altar? Porque eles foram ressuscitados e assentaram com Cristo para julgar, ou seja, são auxiliares de Cristo durante os 1000 anos, durante a era da noite. E esta função deles é uma função em oposição, porque venceram a besta. E aí você entende tudo que eu tenho feito e por que chegamos hoje nesse ponto. E antes de chegar nesse ponto ocorreu todo aquele embate meu pessoal contra a besta e os reis da besta e da grande Babilônia. Esses santos estão assentados reinando com Cristo. E eles vão para onde Cristo vai. Eles governam com ele. E diz que eles são bem-aventurados, são felizes e santos, porque tiveram parte na primeira ressurreição. Historicamente esse texto é atribuído tanto aos santos que ressuscitaram no céu, e tem glória divina no céu, como também ele é atribuído ao batismo, né? O batismo seria a primeira ressurreição. Tem essa dupla aplicação e em um outro tempo a gente fala sobre isso. Vou mudar de exemplo agora para a gente terminar. A Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo fala disso muitas vezes. Ele fala em Efésios 4, ele vai falar na carta aos Efésios, ele vai falar na carta aos Colossenses, mas eu vou pegar esse exemplo aqui porque ele é muito forte. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vou ler de novo. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, braço, perna, nariz, dedo, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E aí ele vai discorrer sobre a importância de cada membro no corpo. Ele está falando da igreja, ele está descrevendo como é a igreja. Isso vale para todos os santos, todos os homens que são santos, porque recebem, e mulheres, né? Porque recebem santidade de Cristo em vida, como para os santos que estão vivos em Deus. Porque a pessoa geralmente fala, não, mas eles morreram. Isso é a coisa mais anticristã que alguém pode falar. Isso é Marta falando. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Aí ele fala, eu vou ressuscitar Lázaro. Aí Marta fala assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. É os evangélicos, né? Eu sei que eu vou ressuscitar. No arrebatamento, no último dia. Aí ele diz, não, Martinha, não. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Romanos 8, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas de hoje, nem as coisas de amanhã, podem separar desse amor. A morte não separa. Aquele que está em Cristo está vivo. Em João 6, Jesus fala a mesma coisa. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, não vai experimentar a morte.
Então eles não estão mortos. Não podem estar mortos porque estão ligados em Cristo. São Cristo. Aí Paulo não diz, assim é a unidade dos crentes em Cristo. Ele diz assim, é Cristo também. E antes de ler o que Paulo diz, eu vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica. E eu vou ler o ponto 792. Porque geralmente, se eu tivesse lido o Catecismo primeiro, você ia falar, isso é heresia de católico, porque eles são pagãos. Então eu li Paulo primeiro, porque aí você vai ver que o Catecismo, todo mundo pensa que ele é tipo uma outra Bíblia, né? Não é, cara. Ele é um compêndio da palavra de Deus encarnada na igreja. Quando o católico diz que a palavra está encarnada na igreja, justamente porque a palavra não é Cristo. E Cristo não está na igreja, então a palavra está encarnada na igreja, porque a igreja está ligada em Cristo. A igreja em Cristo escreveu a Bíblia, a igreja em Cristo seguiu interpretando a Bíblia. Isso é o Cristo total. Né? Meu vídeo lá, Cristos Totus. Corre lá para ver. Então vamos lá, 792. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Colossenses 1,18. Ele é o princípio da criação e da redenção. Elevado na glória do Pai, ele tem em tudo a primazia, principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas. Ele nos une à sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por assemelhar-se a ele até Cristo ser formado neles. Gálatas 4,19. Inclusive, Paulo diz que está gerando os crentes da Galácia, sentindo as dores de parto, enquanto Cristo é gerado neles. Isso é até escandaloso, né? Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida, associamos-nos às suas dores como o corpo da cabeça, para que padecendo com ele, sejamos também com ele glorificados. Ele provê o nosso crescimento para fazer-nos crescer em direção a ele, nossa cabeça. Cristo ordena em seu corpo à igreja os dons e os serviços, ou seja, os ministérios, né? As obras, pelos quais nós nos ajudamos mutuamente no caminho da salvação. Cristo e a igreja eis, portanto, o Cristo total, Christus totus. A igreja é una com Cristo. Os santos têm uma consciência bem viva desta unidade. Aí ele vai começar a citar os santos aqui. Eu vou ler as citações. Santo Agostinho. Alegremo-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. A heresia de Santo Agostinho é o que Paulo disse. Não cristãos. Evangélicos são cristãos. Muitos católicos hoje são cristãos. Cristãos são membros de uma religião que tenta seguir Cristo. Não cristãos. Cristo. Essa é a diferença. Esta é a verdadeira igreja. Não cristãos. Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai. Nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isso, a cabeça e os membros? Cristo e a igreja. Por isso, a igreja chama Maria de mãe. Porque Maria é mãe de Jesus. E se uma mulher der à luz a uma cabeça, sem corpo, é horrível, né? Imagina a cabeça pulando e saindo no corpo depois. E achando que um não é irmão do outro. Nem irmão é. Não, quem deu à luz a cabeça, deu à luz ao corpo. Né? Não existe esse tipo de aberração. Por isso a igreja tem Maria por mãe. Outra citação, também, essa aqui é de São Gregório Magno. Nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja, que ele assumiu. É por isso que a igreja é chamada de santa. Quando a igreja não é tão santa assim, significa que ela está se desligando desta relação. Estão virando cristãos e não Cristo. Aí ela deixa de ser santa. Ela faz cagada. Aí ela oprime. Aí ela rouba. Aí ela fica com medo de ser igreja. Essa coisa toda. São Tomás de Aquino. Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Quer dizer, de forma misteriosa. Para terminar essa parte, uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente que crê. Né? Quanto a Jesus Cristo e a igreja, Joana d'Arc falando, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isso. Depois, mais abaixo, no ponto 796, o Catecismo explica ainda uma outra coisa, pegando um outro exemplo, né, da igreja como esposa de Cristo. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos.
É só a repetição do que Paulo falou. Seja a cabeça a falar, seja os membros, é sempre Cristo quem fala. Fala desempenhando o papel da cabeça, ex persona capitis, ou na pessoa da cabeça, né? No ministério terreno dele. Fala desempenhando o papel do corpo, ex persona corporis, em pessoa de corpo. Quer dizer, fala na igreja, fala pelos membros. Fala pelo padre, fala pelo papa, fala pelos santos. Conforme o que está escrito, serão dois em uma só carne. Eis um grande mistério, refiro-me a Cristo e a igreja. Citando Efésios 5. O grande mistério é que Cristo e a igreja são uma só carne. O Senhor mesmo diz no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes e todavia elas constituem uma só coisa. No amplexo conjugal. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo. Na qualidade de corpo se diz esposa. Você vê que é o próprio Cristo que é cabeça e esposa. É um só. Mas na qualidade de corpo ele se diz esposa e na qualidade de marido ele se diz cabeça. Mas é uma só unidade, uma mesma carne. É Cristo. Para terminar, vou voltar aqui em Paulo, tá? Versículo 13 de 1 Coríntios 12. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito. Pausa. Batizados em um Espírito. Só tem um batismo. Ele fala isso, Paulo fala isso em Efésios capítulo 4. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então é o batismo, não existe batismo com água. O elemento do sacramento é a água, mas o que batiza é o Espírito. Então, católicos carismáticos, para com essa palhaçada pentecostal de falar que você recebeu uma segunda bênção, batismo. Isso não existe. Isso não existe. O falar em línguas da igreja, fenômeno observado na vida dos santos, era falar línguas humanas. Muitos santos viveram isso, entre eles Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. Isso que vocês estão fazendo, esse fenômeno dessas línguas bárbaras, ele aparece em Telema, ele aparece em alguns cultos primitivos estranhos. Então, vocês estão, cara, vocês estão muito perdidos, vocês estão muito confusos. Vocês estão reformando, mas a igreja que vocês estão inventando, vocês acham que é uma igreja reformada, ela já existe. A Assembleia de Deus é igualzinha à igreja de vocês. Só não tem imagem. Os caras só não põem a camiseta de Maria, mas é a mesma coisa. Então ou você vira assembleiano, ou você vai para Deus é amor, ou você vira católico. Simples. Voltando. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Eu tinha alguns canais, né? Não tinha um canal só. Então esse tema iria para o canal Igreja Verdadeira, né? Agora a gente está trabalhando numa só página, num só canal. Mas esse é o verdadeiro cristianismo. O Evangelho de Paulo não fala de uma religião cristã. E aliás, também não fala que todo mundo vai fazer parte desse corpo. Fala de predestinados. Cristianismo é para predestinados. E isso não é nem muito estranho de entender. Uma pessoa que vai, por exemplo, para a Umbanda ou para o Candomblé, e que ele tem mediunidade na Umbanda, ou que ele está sendo chamado pelo Orixá para desenvolver no Candomblé, ele sabe que ele está sendo chamado, ele está sendo escolhido. E não é ele que está escolhendo. Tanto que tem muita gente que reluta, que não quer ir, que não quer fazer. Mas ele sabe que ele foi escolhido, ele foi predestinado a seguir aquele caminho. Ele pode rejeitar, mas foi. A igreja é a mesma coisa. Se a igreja tivesse seguido mais o Evangelho de Paulo do que as ideias judaicas, né, aquelas ideias do Antigo Testamento, de vou invadir, vou tomar a terra, vou derrubar o Deus e tal, a história teria sido diferente, mas não foi assim. Era impossível que fosse porque era a era da noite, que começa na morte de Jesus. Igreja é Cristo. Não é ser cristão, é ser Cristo. É por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você tem a conversão de Saulo, ou de São Paulo. E o que ele estava fazendo? Ele estava perseguindo os cristãos. Ele os estava prendendo, ele os estava arrastando para fora das cidades, né? Era o que ele achava que devia fazer, ele achava que eles eram hereges. E aparece um clarão. Ele tem uma visão de Jesus, mas o que Jesus diz para ele? Por que você está perseguindo minha igreja? Por que você está perseguindo a galera que me segue e que acredita em mim? Não. Ele diz para Paulo,
Por que tu me persegues? Não há diferença, porque você está perseguindo a mim. E veja que Paulo entendeu isso de modo tão profundo que ele escreve esses textos. Ele compreende isso de maneira tão profunda que aquelas pessoas e Cristo eram a mesma coisa, eram o mesmo ser, eram a mesma palavra encarnada, que ele escreve todas essas coisas que nós falamos aqui, é o princípio do Evangelho que Paulo recebe. Bom, espero ter sido claro, espero ter ajudado na compreensão, no entendimento. É por esse caminho que a gente vai. Tem muita coisa para falar, tem muita cabalá para ensinar, tem muita mitologia para revelar, tem muito cristianismo de verdade, tem muito cristianismo de Paulo, tem muito evangelho de Paulo para pregar, para fazer entender, para fazer transformar o entendimento das pessoas, conforme diz o mesmo Paulo, levando-as a um culto racional, né? Culto racional, né? Ficar esfregando no chão, né? Ficar tocando vuvuzela na igreja, culto racional. Jogando pedra no gigante de papelão, né? Derrubando as muralhas de Jericó. Não, é culto racional. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho na página. Sempre que possível, às vezes até mais de uma vez por dia, tem alguma novidade ali. Me envie suas dúvidas. Eu estou fazendo uma pequena distinção agora. Dúvidas, me envie no e-mail novoaion52@gmail.com. É o de sempre. Você tem uma dúvida, quer uma explicação, envie lá. Eu não tenho respondido, estava esperando toda essa transição. Vou começar a responder, paciência. Vou responder todo mundo. Agora, se você quer me pedir um vídeo, pedir que eu fale de um assunto, se você quiser me falar de um problema, não dúvida, você não quer um ensinamento de algo, você quer falar de um problema, quer pedir uma ajuda, escreva para mestrealef com F, mestrealef@gmail.com, ok? Precisa de ajuda, sei lá, quer me contar uma coisa legal da tua vida, qualquer bobagem, mestrealef, qualquer bobagem também não, né? Você entendeu? Força de expressão, mestrealef@gmail.com. Tem dúvidas sobre o ensinamento, quer me perguntar alguma coisa? novoaion52@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem uma última parte deste verdadeiro cristianismo, onde eu vou falar da relação do Cristo e do cristianismo com os deuses das religiões a partir do Evangelho de Paulo. Muito obrigado a todos. Namastê.